Você já se perguntou por que existe tanta dor no mundo? Por que sofremos? Por que adoecemos? Por que morremos? Se Deus criou tudo perfeito, por que tudo desandou? Quem foi o primeiro a quebrar essa harmonia divina? Hoje, vamos voltar ao início. Muito antes de qualquer civilização, muito antes de qualquer império, muito antes de você nascer. Vamos voltar ao jardim onde tudo começou, onde um homem, criado pelas próprias mãos de Deus, fez uma escolha. Uma única escolha que mudaria o curso da história da humanidade. Essa é a história de Adão, o primeiro homem, o primeiro rei da terra e também o primeiro a cair. Se você quer entender por que o mundo é como é hoje e como isso ainda influencia sua vida, já se inscreve no canal, ativa o sininho e vem comigo nessa jornada até as origens. No princípio, quando tudo era apenas caos e trevas, Deus criou os céus e a terra. E no sexto dia, após ter formado montanhas, oceanos, árvores, animais e estrelas, ele fez algo extraordinário, algo que nenhum outro ser em toda a criação possuía. Deus formou o homem do pó da terra, um corpo moldado pelas suas próprias mãos, mas ainda estava sem vida, era só barro, até que o Criador se inclinou e soprou em suas narinas o fôlego da vida. E assim, o homem tornou-se alma vivente. Adão. Esse foi o seu nome, o primeiro ser humano, o primeiro a abrir os olhos e ver a face de Deus, o primeiro a ouvir a voz do Criador ecoando entre as árvores do jardim. Imagine isso, você abre os olhos e o primeiro rosto que vê é o do seu Criador. O primeiro som que escuta é a voz do Todo-Poderoso. O primeiro lugar em que pisa é o paraíso. Não existe trauma, não existe dor, não existe medo. Adão nasceu adulto, consciente, com identidade e comissão. Ele não precisou aprender a falar. Deus já colocou a linguagem em sua mente. Não precisou ser ensinado a cuidar da criação, pois isso já estava impresso em seu coração. Deus plantou um jardim no Éden e colocou Adão lá, mas não para ficar ocioso, deitado em redes celestiais. Deus deu a ele uma tarefa: cultivar e guardar. Adão era jardineiro? Sim, mas muito mais que isso. Ele era sacerdote, era governante, era embaixador do reino de Deus sobre a terra. Ele dava nomes aos animais, entendia a natureza, dialogava com o Criador. Ele era o elo entre o céu e a terra. Tudo estava sob sua administração. O jardim era o espaço onde o homem podia experimentar a glória de Deus todos os dias. Deus vinha passear com Adão na virada do dia. Era um relacionamento puro, direto, sem culpa, sem vergonha. Mas havia uma condição. No meio do jardim havia duas árvores muito especiais: a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Deus disse: de toda a árvore do jardim poderás comer livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Essa árvore não era venenosa, era uma escolha. Deus estava oferecendo ao homem a oportunidade de obedecer por amor. Livre arbítrio. A capacidade de escolher, de seguir ou desobedecer, de confiar em Deus ou desconfiar de sua bondade. Mas por que colocar essa árvore ali? Por que dar ao homem a opção de errar? Porque o amor verdadeiro não é forçado, é escolhido. Mesmo em meio a toda beleza, Deus viu que algo ainda não estava completo. Não é bom que o homem esteja só, e fez cair um sono profundo sobre Adão. De sua costela formou a mulher, Eva. Ela era parte dele, carne da sua carne, osso dos seus ossos. Ela não veio da cabeça para governar sobre ele, nem dos pés para ser pisada, mas do lado para estar junto, do peito para ser amada. Eva foi apresentada a Adão e ele imediatamente a reconheceu. Havia uma conexão espiritual, uma unidade. Agora, Adão e Eva podiam cumprir juntos o propósito de Deus: multiplicar, encher a terra, dominar, cuidar, refletir a glória do Criador. Eles eram livres, felizes, completos, mas nem tudo era paz. No meio do jardim,
uma presença estranha se aproximava. Uma criatura astuta, a mais sagaz de todas, a serpente. Ela era mais do que um animal. Era o disfarce do inimigo, o adversário de Deus, aquele que um dia tentou tomar o trono do Altíssimo e foi expulso dos céus. Seu alvo agora era Adão e Eva. Não com espadas ou batalhas, mas com palavras, com dúvidas, com mentiras disfarçadas de verdade. E veja como ele age. Ele vai até Eva e não Adão. Ele escolhe atacar a estrutura familiar por onde era mais vulnerável. E lança a pergunta: foi isso mesmo que Deus disse, que vocês não podem comer de nenhuma árvore do jardim? Eva responde: podemos comer de todas, exceto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Nem tocar podemos, senão morreremos. E então a serpente mente: vocês não morrerão. Deus sabe que no dia em que comerem, seus olhos se abrirão e vocês serão como Deus, conhecendo o bem e o mal. A semente da dúvida foi plantada. Agora brota o orgulho, o desejo de ser como Deus, de controlar o bem e o mal, de definir o que é certo e errado sem precisar do Criador. Eva olha para o fruto. Ele parece bom, agradável aos olhos, desejável para dar entendimento. Ela estica a mão, pega, come e dá a Adão, que estava com ela. Ele come também. E então, seus olhos se abrem. E a primeira coisa que vem é a própria nudez. A vergonha invade, a culpa nasce, o medo se instala, e eles se escondem do Deus que sempre os amou. A queda aconteceu, mas o que mais impressiona é que ela começou bem antes da mordida. Começou quando a confiança em Deus foi substituída por suspeita, quando o amor foi trocado pelo desejo de controle. Adão, o homem formado pelas mãos de Deus, caiu, e com ele, todos nós. O silêncio era pesado. Adão e Eva, envoltos por uma atmosfera que até então desconheciam, sentiram a mudança de imediato. O ar parecia mais denso. As árvores do jardim, antes cheias de luz e beleza, agora pareciam observar com tristeza o novo estado do homem. O canto dos pássaros cessou. O brilho da natureza perdeu o encanto. Algo havia mudado, para sempre. A mordida foi silenciosa, mas o estrondo espiritual foi ensurdecedor. Pela primeira vez, algo dentro dele se rompeu, como se uma ponte invisível entre o céu e a terra tivesse desabado. A conexão pura, o relacionamento íntimo com o Criador, foi rompido por uma única decisão. Pela primeira vez, eles se sentiram nus. Mas essa nudez era mais do que física. Era a vergonha. Era o peso de algo que não existia antes, a culpa. Seus olhos se abriram para a carne, mas se fecharam para o espírito. A luz que os envolvia desapareceu, e a escuridão interna tomou espaço. Eva estendeu o fruto a Adão. Ele olhou nos olhos da mulher que Deus lhe dera. Havia ali amor, mas também confusão, dúvida. E então escolheu, mordeu e caiu. E naquele instante tudo desabou. A criação suspirou, o céu silenciou, o Éden estremeceu, a inocência evaporou como neblina ao sol. O Éden, que antes era lar e santuário, agora se tornou tribunal. A natureza sabia, os animais sentiram. O jardim tão vivo agora carregava o peso da transgressão. E o pior ainda estava por vir. Adão e Eva correram, se esconderam, costuraram folhas de figueira para cobrir seus corpos. Mas como se esconde de um Deus onisciente? Como cobrir com folhas o que é espiritual? A vergonha os dominava, mas ainda assim tentavam se esconder. O som que antes trazia alegria, agora causa temor. Ouvi a tua voz no jardim e tive medo. Deus não perguntou onde eles estavam porque não sabia, mas porque queria que eles reconhecessem sua condição. Adão, onde estás? Não era uma localização geográfica, era uma convocação espiritual, um chamado à responsabilidade, uma pergunta que ecoa até hoje em cada consciência humana. Adão respondeu: ouvi tua voz no jardim e tive medo, porque estava nu, e escondi-me. Medo, algo novo havia nascido. E não era bom.
o medo de Deus, não reverencial, mas de afastamento. A separação já começava a causar suas feridas. Deus pergunta: comeste da árvore que te ordenei que não comesses? E então, outra semente maligna floresce, a transferência de culpa. Adão responde: a mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e comi. E Eva: a serpente me enganou e eu comi. Não houve arrependimento imediato. A queda foi acompanhada por negação, medo e orgulho. E então, Deus libera o juízo. A serpente é amaldiçoada. A mulher terá dores de parto e será dominada. O homem trabalhará com o suor do rosto. A criação, antes cooperativa, agora se torna resistência. Mas, mesmo em meio à condenação, uma promessa brilha, como luz em meio à escuridão. E porei inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Essa é a primeira profecia messiânica, o evangelho escondido no Gênesis. A mulher, enganada, agora será o canal da redenção. Através de sua descendência, viria aquele que esmagaria a cabeça da serpente. Mas, até lá, o preço seria alto. Deus faz roupas de peles para o casal. E pela primeira vez, o sangue é derramado. Um animal inocente morre para cobrir a vergonha dos culpados. Um prenúncio do que viria séculos depois. O cordeiro sacrificado para a redenção da humanidade. O Éden estava fechado. Um querubim com uma espada flamejante guardava o caminho para a árvore da vida. Adão e Eva, agora exilados, caminham em uma terra estranha. Da abundância para a escassez. Da paz para a luta. Da vida para a sobrevivência. Eles aprenderam a plantar, a colher, a trabalhar a terra dura. Sentiram o cansaço, o suor, a dor física. Mas também aprenderam sobre misericórdia. Deus ainda falava, ainda cuidava, ainda amava. Mesmo com a queda, o amor divino não foi anulado. Adão conheceu Eva intimamente, e ela deu à luz Caim. E depois, Abel. 2 filhos, 2 sementes, 2 escolhas. Caim, agricultor. Abel, pastor de ovelhas. Ambos oferecem sacrifícios a Deus. Mas Deus se agrada de Abel e rejeita Caim. Por quê? A oferta de Abel era feita com fé, com o melhor do rebanho. Caim, por outro lado, ofereceu o fruto da terra, o mesmo, só que Deus havia amaldiçoado. Era uma oferta sem sangue, sem quebrantamento. Caim se irrita, seu semblante cai, e Deus o confronta. Por que te iraste? Se fizeres o bem, não serás aceito? O pecado jaz à porta, e sobre ti será o seu desejo, mas cumpre a ti dominá-lo. Mas Caim escolhe ignorar. Convida Abel ao campo e o mata. O primeiro assassinato, o primeiro sangue humano derramado. O pecado agora atingia outro nível, da desobediência à violência, do egoísmo ao homicídio. E mais uma vez, Deus pergunta: onde está teu irmão? Caim responde com frieza: sou eu, o guardador do meu irmão. O coração humano, agora revelado em sua pior forma. Caim é amaldiçoado e se torna errante pela terra. Um vagante, sem repouso, sem lar, sem direção. Eva concebe novamente um filho chamado Sete, porque disse ela: Deus me deu outro descendente em lugar de Abel, porquanto Caim o matou. A linhagem continua. O plano de Deus permanece em movimento, mesmo quando a morte tenta interromper. Deus gera continuação. Mas e Adão? O que se passava em seu coração? Ele, que andava com Deus, agora sentia o peso da separação. Viu o mundo se corromper diante de seus olhos. Sentiu a dor de perder um filho para a morte e outro para o pecado. As noites se tornaram longas, os dias pesados. Adão viveu 930 anos, tempo suficiente para ver a consequência do seu erro se espalhar como uma praga. Cada lágrima, cada injustiça, cada morte, tudo ecoava daquela escolha no jardim, mas também cada ato de bondade, cada profeta enviado, cada passo rumo à cruz, porque Deus não desistiu, e mesmo quando o homem caiu,
Deus desceu. Em cada geração, Deus deixou pegadas de redenção, sinais de esperança, vozes clamando no deserto da alma humana. A história de Adão não é apenas sobre queda, é sobre esperança. Porque onde o primeiro Adão falhou, o segundo Adão, Cristo, triunfaria. O Éden foi perdido, mas a promessa de restauração permaneceu. A semente da mulher traria vida onde antes houve morte. E a história da humanidade, marcada por dor e arrependimento, encontraria redenção no madeiro. Adão não é apenas um personagem histórico, mas uma figura que representa algo muito maior. Ele é o primeiro homem, criado diretamente por Deus, e simboliza a humanidade em seu estado original, pura, inocente, mas também vulnerável à tentação e ao pecado. O apóstolo Paulo, em suas cartas, usa essa figura para fazer um contraste essencial. Chama Adão de primeiro Adão e apresenta Jesus Cristo como o segundo Adão. Onde o primeiro Adão trouxe a queda, a morte e a separação de Deus, o segundo Adão veio para trazer a salvação, a vida eterna e a reconciliação. Essa comparação entre os dois Adões é fundamental para entender o plano de salvação que Deus estabeleceu para a humanidade. Adão, por sua queda, abriu a porta para o pecado entrar no mundo. Jesus, por sua obediência e sacrifício, fechou essa porta para sempre. Quando falamos do pecado de Adão, não estamos apenas falando de um erro ou uma simples desobediência. O pecado é uma rejeição consciente da autoridade, do amor e do cuidado de Deus. É a decisão de viver para si mesmo, sem reconhecer o Criador. Ao comer do fruto proibido, Adão escolheu governar sua própria vida, ser seu próprio mestre, ao invés de confiar na direção divina. Essa decisão trouxe uma ruptura profunda, não apenas em sua vida, mas em toda a criação. A comunhão perfeita entre Deus e homem foi quebrada, e um abismo se formou entre o céu e a terra. Essa separação espiritual é o que chamamos de pecado original, a condição em que todos nós nascemos, inclinados ao erro, à rebeldia e à separação de Deus. O pecado não é apenas algo que fazemos, mas algo que somos. É um estado da alma, uma condição que nos afasta da vida plena e da paz com o Criador. A queda de Adão não foi um evento isolado que afetou apenas a ele e Eva. Ela impactou toda a humanidade. O apóstolo Paulo explica isso com clareza na carta aos Romanos. Por um homem entrou o pecado no mundo e, pelo pecado, a morte, e assim a morte passou a todos os homens porque todos pecaram. Essa herança do pecado significa que cada ser humano nasce com uma natureza pecaminosa. Estamos todos conectados a Adão e seu erro se tornou parte da nossa história e da nossa condição. É por isso que sentimos dentro de nós essa luta entre o bem e o mal, a inclinação para fazer o errado mesmo quando sabemos o que é certo. Mas não somos apenas vítimas dessa condição. Temos a capacidade de escolher o caminho da restauração. E é aí que a esperança entra. A história de Adão não termina na queda e na condenação. Deus, em seu amor infinito, não abandonou o homem à sua sorte. Desde o começo, ele prometeu um Salvador, aquele que viria para resgatar a humanidade e restaurar o que foi perdido. Essa promessa está registrada no próprio Gênesis, quando Deus diz à serpente que a descendência da mulher ferirá a cabeça da serpente. Essa é a primeira profecia messiânica, o anúncio do Evangelho. Jesus Cristo é o cumprimento dessa promessa. Ele, o segundo Adão, veio para desfazer as obras do primeiro. Sua vida sem pecado, sua morte na cruz e sua ressurreição abriram um novo caminho para a reconciliação entre Deus e o homem. Por meio de Jesus, podemos superar a morte espiritual causada por Adão e receber a vida eterna. Ele nos oferece perdão, graça e um novo começo. A história de Adão também nos lembra do poder e da responsabilidade do livre-arbítrio. Deus nos criou com a capacidade de escolher entre o bem e o mal.
Essa liberdade é uma dádiva, mas também um desafio. Cada decisão que tomamos tem consequências, para nós mesmos e para aqueles ao nosso redor. Assim como a escolha de Adão afetou toda a humanidade, nossas escolhas diárias moldam nossa vida e influenciam o mundo. Essa consciência deve nos levar a refletir e a agir com sabedoria, buscando sempre a vontade de Deus e o bem maior. Vivemos em um mundo marcado pela separação, pela dor e pelo pecado, resultado direto da queda de Adão. Mas a boa notícia é que essa história não é apenas do passado. Ela fala diretamente conosco. Podemos enxergar nossa própria vida refletida na jornada de Adão. Momentos de escolha, de tentação, de erro, mas também momentos de arrependimento, perdão e transformação. O convite que recebemos é o mesmo que Deus fez a Adão: reconhecer onde estamos, abandonar o caminho errado e voltar para Ele. Isso é possível através de Jesus, que nos chama para uma vida nova. Adão caiu, mas não estamos condenados a permanecer caídos. Somos chamados a levantar, a buscar a verdade, a viver na graça e no amor de Deus. A história de Adão nos lembra da fragilidade humana, mas também do poder transformador do amor divino. Mesmo em meio à queda, Deus não desistiu da humanidade, e essa é a maior mensagem que podemos levar. Não importa o quão longe tenhamos ido, sempre existe um caminho de volta. A redenção é real, e ela está disponível para todos que creem. Juntos, vamos descobrir como podemos nos reerguer e caminhar em direção à luz. Adão e Eva foram expulsos do Éden, o paraíso perfeito onde desfrutavam de comunhão plena e íntima com Deus. Mas aquela saída marcou o começo de uma nova era, a existência em um mundo marcado pelo sofrimento, pela luta, pela dor e principalmente pela separação espiritual. Porém, esta história não é apenas sobre um evento do passado, é sobre a condição real e constante do ser humano, a batalha diária entre o bem e o mal, a luz e as trevas, a esperança e o desespero. O pecado original, muito mais que uma ideia teológica, é o espelho da nossa própria natureza, que muitas vezes se afasta do amor verdadeiro e se perde em caminhos tortuosos. A expulsão do Éden simboliza a separação entre o homem e Deus, o rompimento da comunhão que era a fonte da vida plena. De repente, Adão e Eva passaram a enfrentar as duras realidades da vida: a dor, o trabalho árduo, a perda e, acima de tudo, o sentimento de distância do Criador. Mas Deus, em sua infinita misericórdia, não abandonou seus filhos. Ao contrário, Ele estabeleceu um caminho de esperança, uma promessa de redenção. Essa promessa é o fio condutor de toda a história bíblica, culminando na vinda de Jesus Cristo, o segundo Adão, que veio para restaurar o que havia sido perdido. Jesus não apenas ofereceu perdão, mas também mostrou o caminho da verdadeira liberdade, a liberdade de viver em comunhão com Deus, mesmo em meio às dificuldades e imperfeições do mundo. Mas você sabe qual é o segredo para romper de fato com essa herança de queda e sofrimento? Como é possível romper os ciclos de dor, medo e fracasso que parecem se repetir na história da humanidade e especialmente na sua história pessoal? Existe uma chave espiritual poderosa, uma força que muitos não conhecem, que pode libertar o ser humano da escravidão do pecado. Não é uma fórmula mágica, nem um dogma distante. É um convite pessoal, uma transformação interior que começa com um passo simples: reconhecer a necessidade de mudança. Essa chave está dentro de você, esperando para ser descoberta e usada para transformar sua vida. Imagine um homem que, apesar das feridas do passado e das consequências da queda, encontra dentro de si a coragem e a força para se levantar. Não porque ele é perfeito ou porque não comete erros, mas porque descobriu uma fonte inesgotável de amor e graça que o sustenta. Essa é a mensagem transformadora que pode mudar sua vida hoje. O passado não define quem você é.
E a queda não é o fim da história. Você pode a qualquer momento escolher se reerguer, escolher a luz, escolher a esperança. Essa é a verdadeira essência da redenção. Para compreender melhor essa transformação, precisamos entender que a queda de Adão não foi apenas uma questão de desobediência, mas um reflexo da condição humana que se perpetua em cada geração. Cada um de nós carrega dentro de si a tendência a escolher o caminho mais fácil, a se afastar da verdade, a buscar conforto momentâneo em vez de crescimento espiritual. Essa luta interna é real e constante, mas a boa notícia é que Deus oferece uma saída, não uma simples saída física, mas uma libertação espiritual profunda. Ao aceitar essa libertação, somos convidados a uma jornada de renovação diária, onde, passo a passo, abandonamos velhos hábitos, curamos feridas emocionais e abraçamos um novo propósito. Essa transformação não é instantânea, mas é poderosa. Ela começa na mente, no coração e se manifesta em atitudes concretas que mudam a trajetória da vida. O perdão é a porta de entrada para essa restauração. Adão e Eva precisaram enfrentar não só as consequências externas da queda, mas a culpa e a vergonha internas. Da mesma forma, cada um de nós carrega cicatrizes emocionais e espirituais que nos impedem de viver plenamente. Mas o perdão de Deus é maior que qualquer erro, maior que qualquer queda. Quando escolhemos perdoar a nós mesmos e aos outros, abrimos espaço para que a cura aconteça. A restauração verdadeira começa quando reconhecemos nossa fragilidade, mas confiamos no poder divino para nos renovar. Você pode estar se perguntando, como isso se aplica na minha vida hoje? A resposta está na escolha diária. Cada dia é uma nova oportunidade para decidir viver de maneira diferente, para resistir às tentações, para buscar a Deus em oração, meditação e ação. É uma luta constante, mas também uma aventura de crescimento e descoberta. Quando nos comprometemos com essa jornada, começamos a perceber mudanças reais, na forma como pensamos, nos relacionamos e enfrentamos os desafios. Essa transformação impacta não só nossa vida, mas também a daqueles que nos cercam. Por fim, lembre-se, a história de Adão não é apenas um relato sobre queda, mas sobre a possibilidade de recomeço. Ela nos lembra que, apesar das nossas limitações e erros, Deus oferece sempre um caminho para a luz. Você não está sozinho nessa caminhada. A cada passo, a graça divina está disponível para sustentar, fortalecer e renovar. Se esse conteúdo tocou seu coração, deixe seu like, compartilhe com amigos e familiares que precisam ouvir essa mensagem e inscreva-se no canal para acompanhar os próximos vídeos. Juntos, vamos trilhar uma jornada de transformação, esperança e fé.